Então, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo. Então a gente vai fazer aqui, pessoal, uma questãozinha sobre função polinomial do primeiro grau, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nessa questão. Bom, a questão que a gente tem é essa daí. Um botânico mede o crescimento de uma planta em centímetros todos os dias. Pegando os pontos colocados por ele num gráfico, resulta a figura acima. Aqui vocês considerem, tá, esse acima e, na verdade, é a figura abaixo, né, que é esse gráfico aí, ó, altura e tempo, tá certo? Se for mantida sempre essa relação entre tempo t e altura h, a planta terá no 30º dia uma altura igual a. Então, pessoal, o que vocês percebem aí, né? O que vocês conseguem perceber? Vocês veem, né, que o gráfico que representa o problema é uma reta. E qual função tem uma reta como gráfico? Isso mesmo, função polinomial do primeiro grau, certo? Essa, a função que tem como gráfico uma reta, é uma função polinomial do primeiro grau. E a gente pode perceber, né, que o gráfico dessa função aí do problema é uma reta, porque está exposto aí na figura, né? Beleza. Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que no gráfico, né, no eixo x e no eixo y, estão descritas as grandezas do problema, tá certo? E quais são as grandezas envolvidas nesse problema? Exatamente, é a grandeza tempo e a grandeza altura, tá certo? Lembra que no eixo y está sempre a variável dependente e no eixo x a variável independente, tá certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a altura depende do tempo. Lembrando que a nossa unidade de tempo aí é dias e a nossa unidade de altura é centímetros. Mas a grandeza é tempo e altura, tá certo? Beleza. E o que a gente pode concluir, pessoal, da grandeza x, ó? Lembrem que a grandeza x, ela está exposta, né, nesse eixo horizontal aqui, tá certo? Ó, que eu vou botar agora aqui, ó, um xzinho aqui e um yzinho aqui, ó, ok? Beleza? Então, no eixo x, aqui na horizontal, a gente tem a grandeza independente, que no nosso caso é o tempo, e no eixo y a gente tem a grandeza altura, tá certo? Que é a grandeza dependente. Mas o que a gente pode concluir da grandeza x, certo? O que pode ser concluído da grandeza x? Ó, perceba que ela está variando aqui, ó, de 5 em 5, né? 0 para 5 dá uma variação de 5, e de 5 para 10 também dá uma variação de 5. Logo, a gente pode concluir que as unidades do eixo x, ou seja, o tempo, estão variando de 5 em 5, beleza? E no eixo y, pessoal, o que a gente pode concluir no eixo y? O que a gente pode concluir sobre as grandezas do eixo y? Exatamente, as grandezas do eixo y estão variando de 1 em 1, né? Então a gente pode concluir isso, tá certo? E qual a relação, pessoal, a gente pode tirar entre a grandeza tempo e a grandeza y, observando essas variações, né? Observando que o eixo x está variando de 5 em 5 e que o eixo y está variando de 1 em 1. Então, pessoal, a relação que a gente consegue tirar disso é o seguinte, que a cada 5 dias, a altura da planta aumenta 1 centímetro, tá certo? Olha só, quando eu variei de 0 para 5, a altura aumentou 1 centímetro, e quando eu variei de 5 para 10, a altura variou mais 1
centímetro, tá certo? Beleza. E aí, pessoal, como a gente pode responder a pergunta, né? Lembrando que a pergunta é essa daqui, ó. A planta vai ter qual altura no 30º dia, né? Ou seja, a planta terá no 30º dia uma altura igual a. Na verdade, ele quer que a gente complete, né? Mas a pergunta é, colocando isso em forma de pergunta, qual a altura que a planta vai ter no 30º dia? Então, pessoal, pela relação, né, que a gente fez aí, que a gente conseguiu encontrar do x e do y, aliás, entre o x e o y, a gente pode concluir o seguinte, que no 30º dia a planta vai ter alcançado uma altura de 6 centímetros, tá certo? Beleza. Bom, pessoal, essa questão ela foi bem simples, né? Ela deu para fazer sem a gente fazer muito cálculo. Na verdade, a gente só fez observando as relações. Mas pode ser que apareça um problema que seja um pouquinho mais difícil e você não consiga responder dessa forma. Então, como vocês podem fazer isso? Vocês vão fazer a seguinte coisa. Vocês vão descobrir, ó, que o plano cartesiano ele serve para a gente localizar um ponto no plano. Então, vocês vão olhar esse ponto bem aqui, ó, tá certo? Esse ponto bem aqui e esse outro ponto bem aqui. E isso quer dizer o quê, pessoal? O que quer dizer o plano cartesiano localizar, né, dar a localização de um ponto no plano? Isso quer dizer que um ponto no plano ele vai ter uma coordenada para o x e outra coordenada para o y. Nesse caso desse ponto aqui, ó, o x é 5, certo? O x é 5 e o y é 1. Já nesse outro ponto aqui, nesse outro ponto, o x é 10 e o y é 2, certo? Então, pessoal, a gente conseguiu encontrar 2 pontos, ó. O ponto 5 e 1 e o ponto 10 e 2. Tá certo? Beleza, pessoal. Mas se a gente está falando de função polinomial do primeiro grau, é porque a gente pode conseguir, né, encontrar a seguinte lei da função, ó, f de x igual a ax mais b. Ou seja, toda função polinomial do primeiro grau vai ter essa configuração aqui. O que que muda de um problema para outro? O a aqui, né, e o b, tá certo? Cada problema vai ter o seu a e o seu b, certo? Beleza. Aonde o a gente chama de taxa de variação e o b a gente chama de valor inicial, tá certo? Ou valor inicial ou coeficiente linear. E o a ele também pode ser chamado de coeficiente angular. Show, pessoal. Agora, ó, como é que eu descubro o a? Para descobrir o a, eu vou usar a seguinte fórmula, ó. Fórmula para descobrir o a.
o A é igual a y menos y0 e x menos x0. Melhor, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos botar assim. y2 menos y1 e x2 menos x1. Beleza? Logo, no nosso problema, eu vou trazer bem para cá, tá certo? O nosso problema, o A vai ser quem, ó? Lembrando que esse aqui vai ser o ponto 1 e esse aqui vai ser o ponto 2. Logo, esse é o x2, ó. E esse é o y2. O 5 vai ser o x1 e o 1 vai ser o y1. Beleza? Show! Então, vamos fazer aqui, ó. Como é que vai ficar em cima? y2 menos y1. Então, vai ser 2 menos 1. E aqui no denominador vai ficar x2 menos x1. Quem é o x2? X2 é 10. Então, vai ficar 10 menos o x1. Quem é o x1? 5. Logo, quem é o meu A? O meu A vai ser 2 menos 1, que é 1, sobre 10 menos 5, que é 5. Beleza, achei o meu A. Falta só, pessoal, eu achar o meu B. Como é que eu vou achar o meu B? Simples. O meu B ele vai ser feito da seguinte forma. Eu vou pegar qualquer ponto desse e substituir, ó, porque eu já tenho isso aqui. Ó. Eu já sei que f de x é igual a 1 sobre 5x mais b. Então, eu vou escolher aqui o ponto 5 e 1, tá certo? O x é 5, né? Então, aonde tem x, eu coloco 5. Então, vai ficar f de 5 igual a 1/5 vezes 5 mais b. Mas quem é o f de 5? Eu tenho que lembrar que o f de 5 ó, vai ser o y lá do 5, do ponto que tem o 5. No caso, vai ser o 1. Então, aqui vai dar 1. E quando eu faço a conta, ó, 5 vezes 1 dá 5. Dividido por 5 vai dar 1. Aí eu vou colocar aqui, ó, 5 sobre 5 mais b. Trazendo para cá, ó, quem vai ser o meu b? Vou só terminar aquela conta, né? 1 igual a 5 dividido por 5, que é 1, mais b. Logo, o b vai ser igual a 1 menos 1. b igual a 0. Então, meu b é igual a 0. Se o meu b é igual a 0, quem vai ser a minha lei da função? A minha lei da função, né? Vou colocar aqui em cima, tá certo? A lei da função será f de x igual a 1/5 vezes x. Beleza. Essa é a lei da função que modela meu problema, né? A lei da função que modela meu problema é essa. Mas o meu problema, ele quer saber no 30º dia, né? Qual é a altura no 30º dia? Então, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou responder essa pergunta bem aqui, ó. Certo? Aqui do lado das alternativas. O x, ó, perceba que 30º dia vai ser substituído por x. Por quê? Porque dias pertence ao eixo. O dias é a grandeza representada pelo eixo x, ó, como está aqui no gráfico. Então, aonde tem x aqui no nosso problema, eu vou colocar 30. Então, vai ficar f de 30 igual a 1/5 vezes 30. Logo, qual é a solução do nosso problema? F de 30 vai ser igual a 1 vezes 30 dividido por 5, que é igual a
6. Logo, no 30º dia, a planta terá 6 centímetros de altura. Deixa eu só consertar isso aqui para ficar mais bonitinho, né. Pronto, beleza. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Obrigado e bons estudos para vocês.